Preciso dizer que relativamente a este ano, quando estamos a falar do Estado da Nação, temos que reconhecer que é um ano que fica muito sensível a esta análise, porque trata-se de fim de uma década e depois disto trata-se também de um ano eleitoral, em que tudo aquilo que é falado tem que ser devidamente interpretado e também fazermos uma hermenêutica daquilo que é o Estado realmente. Então, o que isto significa? É que nós estamos a ver um presidente, Filipe Nyusi, que é preciso caracterizar o princípio e o fim do seu mandato. No princípio, estamos a dizer que ele substitui um presidente, Armando Guebuza, que é uma pessoa que, desde 1965, já era realmente uma figura proeminente do nosso Estado, ou seja, vive o país desde aquele instante, ou seja, o Estado corria nas suas veias e tinha uma visão para o país. E o presidente Nyusi chegou para substituir o presidente Armando Guebuza e dar continuidade àquilo que era a sua missão, e havia esta expectativa e se calhar em algum momento também uma comparação de desempenho entre os dois, e o presidente Nyusi é aquele que podemos dizer que rompeu aquilo que se chamou da linha dura, estamos a dizer aqueles que eram os antigos combatentes que seguravam a máquina de direção do nosso Estado. E veio para trazer a condução desse Estado, e o que posso caracterizar é a sua comunicação simples, em que procurou estar com todas as partes do nosso Estado para perceber e compreender o que devia ser feito para a estabilidade e o desenvolvimento do nosso país. Permita-me começar da seguinte maneira. Hoje nós vivemos muitos problemas que resultam, primeiro, daquilo que é a gestão econômica do país e, por outro lado, também aquilo que estão na gênese da construção do próprio Estado, que não interessa aqui narrar porque seria muito longo. Mas indo para aqui dizer que nós estamos neste momento em paz, não há guerra, pelo menos na linha que une o país do sul ao norte, nós podemos atravessar. Vai soar como um insulto para quem vive em cada lugar, que está neste momento com trouxas à cabeça. Não, eu acho que é preciso encontrar outro termo, uma forma mais educada de dizer que a situação está estável. Não temos aquela situação do centro do país, mas dizer que não há guerra para quem vive o terror de uma insurgência ou terrorismo neste momento. Se calhar ia pedir mesmo que deixasse concluir a locução, para depois também, no momento que a palavra estiver consigo, também poder rebater. Muito bem. Então, nós tivemos uma estabilidade em que, na situação da nossa paz, não temos a guerra que foi provocada pelos moçambicanos. Nós estávamos em guerra durante muito tempo. Desde 1992 até pelo menos 2018, Moçambique tinha um conflito interno. E este conflito interno é daquele que foi o primeiro caminho que o chefe de Estado buscou uma resolução. E nessa resolução nós podemos ver que estamos a assistir aqui à componente do DDR, que ainda será um dossiê que vai ser gerido mais para frente. Por outro lado, nós vimos aqui um grande exercício que foi Moçambique foi depois invadido. Não sei se a expressão invadido é correta, porque não sabemos qual é a origem dos insurgentes. Então, essa insurgência levou com que Moçambique esgotasse aquilo que fosse a sua capacidade interna, e é nessa capacidade interna, nessa incapacidade interna que Moçambique, o presidente Nyusi, de forma silenciosa, mas que também essa forma silenciosa pode ser politicamente criticada, porque há muitos dossiês, se calhar existam lá os memorandos, etc., e não estão a ser divulgados, mas estamos a assistir hoje o quê? Uma África do Sul, Botsuana e Tanzânia, que estão a apoiar no combate ao terrorismo, que é aquela luta sem rosto e que realmente vai dar, nos próximos tempos, o que vai acontecer é tentar-se ultrapassar isso, porque já percebemos que pela via militar não será uma resolução, porque assistimos atualmente a desacelerar, que é como quem diz, vamos assistir para ver os próximos passos e também entrar. Há que destacar o crescimento em infraestruturas. Quando falamos de infraestruturas, estamos a falar da infraestrutura de estrada,
pontes, estamos a falar da componente da energia, água para todos, a bancarização, os tribunais, etc. Isto traz-nos um problema. É que nos últimos 10 anos, Moçambique não assistiu a um desenvolvimento urbano. Assistiu a um desenvolvimento rural, como que a corrigir algumas assimetrias, porque não faz sentido, nós aqui é difícil falarmos de falta de água, só quando há um problema com o fornecedor, aí é que temos, mas aquela população é aquela que circulava cerca de 50 ou mais quilómetros para encontrar estas infraestruturas, incluindo hospitais. Mesmo a nível de hospitais, temos instalações, ainda não se atingiu o nível perfeito que é chegarmos lá e encontrarmos uma situação de diagnosticar doenças, atender atempadamente e dar medicamento. Então, temos que subir para este nível. O maior problema, que é o que me levaria a caracterizar, quando fez a questão, estado de informe versus estado atual, é que Moçambique, do ponto de vista social, viveu nesses 10 anos uma crise. É uma crise que nunca foi admitida, que é o quê? Logo à chegada do presidente Nyusi, nós vimos que no primeiro orçamento, creio que deve ter sido aprovado em abril de 2014 e 2015, são 4 meses sem orçamento, é muito difícil de trabalhar. Então, o que é que significou isto? Corte por parte do financiamento ao Orçamento de Estado, por parte dos parceiros internacionais e, consequentemente, aquilo que era capacidade de materialização não aconteceu. E, com isso, se não há dinheiro, o que é que acontece? A nossa taxa de crescimento também reduz, o PIB também vai reduzir e houve algo mais grave ainda, que foi a componente da inflação, que ainda hoje nos persegue. Isto faz com que os preços a nível de mercado, Moçambique é um país cuja economia depende mais daquilo que é o fornecimento externo, porque a nossa produção local é incipiente. Então, isso significa o quê? A importação daquilo que faz a nossa economia circular, incluindo os combustíveis, fez com que nós tivéssemos maior dificuldade. Tivemos uma grandes apostas, por exemplo, na componente de empregabilidade. Mas penso que o que podia ter sido feito melhor é a componente da gestão da macroeconomia. Porque nós estamos a dizer que houve um corte, uma redução da circulação da moeda na tentativa de reduzir a inflação. Mas o que acontece é que, se eu não produzo consumo, não há, pior ainda a circulação. A componente de consumo não foi aqui. Nós vamos ver, por exemplo, comparando com a década anterior, nós tínhamos aquilo que se chamava de 7 milhões por cada um dos distritos. Aquele dinheiro foi bom porque dinamizou a circulação e o consumo local, o que faz com que isso faça crescer a cadeia de valor. A cadeia de valor, estamos a dizer que o padeiro já alimenta a mercearia já alimenta o transportador pode ir a Machamba buscar o que quiser. E isto vai multiplicando. Não havendo um incentivo ao consumo, faz com que aquele que é o prestador de serviço não tenha dinheiro, porque a única fonte de dependência é o Estado. Um Estado que, por corte daquilo que é o orçamento de Estado, estamos a dizer, o FMI falou, que é uma voz de fora, que o Estado só tem 7% para o investimento. Então, logo, tudo aquilo que é um sonho não é possível realizar. E todos nós, como moçambicanos, sentimos isso individualmente, porque não é possível. A Universidade de Eduardo Mondlane não é capaz de nos dar a escolarização aos nossos filhos. Então, para isso, teríamos que ir a uma universidade privada. Não é possível. Muitos tiveram que desistir, muitos tiveram que ir por outras vias. Porque o dinheiro não chegou à mão dos moçambicanos. E este é que é o grande problema e que nos leva a refletir o país de uma outra maneira. Mas será que é necessariamente o fato de o dinheiro ter sido controlado ou necessariamente pelo fato de não terem sido criadas as condições para que o povo tivesse rendimento? Porque o que estimula o consumo é a renda. Pelo menos na teoria econômica é assim. Você não tem como estimular um consumo sem agregar renda, portanto, uma renda per capita. O indivíduo precisa ter dinheiro para gastar. Então, para ele ter dinheiro para gastar, significa que tem que ter um emprego.
emprego seguro. O que aconteceu, o que se sabe é que este governo criou a Secretaria de Estado de Emprego, etc, etc. Mas esta Secretaria de Estado esteve mais voltada para o autoemprego e não necessariamente da criação das condições para que o setor privado por si encontrasse mecanismos de estímulos econômico que lhe permitisse reabrir, por exemplo, as indústrias, os postos de emprego que já haviam encerrado por conta da questão, primeiro, a questão das dívidas ocultas e tantas outras crises econômicas que no passado o nosso país atravessou. Ou seja, em outras palavras, temos pessoas com o kit de emprego, mas não têm para quem prestar serviço, porque essas pessoas, para quem prestar serviços, não têm renda para pagar pelo serviço que se pretende que seja prestado. Pronto, ajudou-me a transmitir a análise que eu queria dizer, que é, não se incentivou o consumo. Se eu elevo a taxa de juros, eu não preciso... Qual é a nossa relação com o dinheiro? É eu saber se eu tenho hoje ou não. Se não tenho, vou buscar no banco. E no banco, mas tem que ser um crédito produtivo. Não posso levar um dinheiro para fazer uma festa. Tem que ser dinheiro para eu ir produzir um serviço de transporte, um serviço de cabeleireiro, aquilo que é a minha capacidade. E esta capacidade de ir buscar o dinheiro que não existiu. Disse muito bem, o Estado entregou as ferramentas no programa Emprega, mas não há dinheiro a circular. E a componente da macroeconomia é isto, como é que eu faço ter lá o dinheiro. Por que também fez isso? O Estado não tinha como é o maior comprador de serviços. Não estava a comprar serviços. Podemos ver hoje qual é a relação dívida versus fornecedor interno e onde é que ele está a buscar. A taxa de juros é alta. Também é concorrente para ir buscar o dinheiro no banco. Todo o dinheiro que nós temos, pelo menos de janeiro a abril, o Estado foi buscar na Banca Nacional. Então, os bancos, com as altas taxas de juros e também com a componente de reservas no Banco de Moçambique, ficam sem dinheiro para dar ao mercado. Então estamos a dizer que não há consumo. Emprega foi uma espécie de entretenimento político? Não, o Emprega foi dotar de ferramenta, mas sem consumo isto não é aproveitado. Então é entretenimento? Não é entretenimento porque a partir do momento que eu estou preparado, tenho que aguardar a ocasião. Por isso que temos aqui uma resposta. Nos últimos 3 meses, a taxa de juros reduziu. O que é que acontece? As pessoas vão poder ir ao banco buscar e materializar aquilo que é a sua pretensão. Mas por quanto tempo as pessoas esperariam para poder entrar, portanto, em ação? Este quinquênio está a terminar, as taxas de juros não baixam de uma noite para o dia. Aliás, apesar de que podem baixar, nem sempre estes indivíduos dotados destas ferramentas reúnem critérios de elegibilidade para beneficiarem de um crédito bancário. As regras do banco são regras do banco e, em algum momento, não se compadecem com políticas de governação. Disse uma coisa muito interessante. Aqui, quando diz a componente de... Imagina um jovem que não sabe nada, não tem nenhuma ferramenta, não sabe... Imagina qual é a preocupação desse jovem. Que não tem uma saída. Estamos a falar desses que já têm saída, que o governo, através do programa Emprega, já lhes deu, pelo menos, uma janela de esperança. Mas não estão a fazer nada mesmo com isso. Por quê? Porque ainda não tem esta componente de dinheiro, etc, etc, para poderem trabalhar. Aliás, até podem trabalhar, mas as pessoas que devem pagar também não têm dinheiro. Exatamente. Então, daí é que a busca pelas oportunidades tem sido um exercício constante de cada um dos agentes econômicos. Cada um de nós, como indivíduo, é um agente econômico e tem que saber ir buscar. Agora, se calhar é um exercício para o JM, Liga Juventude da Renamo, todos esses aproveitarem este momento político, irem fazer campanha dotando esses jovens de ferramentas de gestão de negócios. Mas a maior parte dos jovens no nosso país não estão filiados a nenhum partido político. Mais do que metade da juventude moçambicana não está nos partidos políticos. Mas então, agora, a oportunidade de conhecimento não deve vir de quem? Não devemos saber qual é a ideologia. Temos que buscar o conhecimento independentemente de quem está a ministrar. Agora, outro aspecto positivo que não pode ser descartado por ninguém é a componente do resposta à pandemia. Nós fomos um exemplo. Nós
tínhamos uma previsão de mortes muito acima daquilo que foi. Aliás, praticamente podemos dizer que esse registro ficou reduzido. Agora, nós não podemos aqui andar a dizer que existiram iniciativas, mas que não há coisas que estiveram mal. Vamos falar, por exemplo, da componente da corrupção. Sempre foi um discurso que esteve patente na governação, mas a corrupção ainda existe, mesmo numa situação em que estamos a dizer que o Estado está deficitário. Assistimos uma componente de corrupção. É só ver aqueles escândalos que aparecem nos jornais, muitas das vezes são cancelados. Então, ainda é uma luta que tem que ser feita. Eu tenho uma questão urgente, antes de desenvolver o assunto da corrupção. Portanto, durante o seu informe, o Presidente da República deu lá alguns exemplos de evolução de alguns setores, e um deles que me recordo agora é o setor da energia, a distribuição da energia elétrica. Disse que, quando tomou posse, a EDM tinha cerca de 1 milhão de clientes e hoje conta com 3 milhões de clientes praticamente. Na altura, quando ele tomou posse, a EDM tinha 1 milhão de clientes, éramos cerca de 20 milhões de moçambicanos. Hoje somos mais de 30 milhões de moçambicanos. E diz que houve melhoria do ponto de vista de ligações elétricas. Eu estou com um pouco de dúvida em relação a isso, porque se nós estamos a falar de 3 milhões de ligações para uma população acima de 30 milhões e 1 milhão de ligações para uma população de 20 milhões de habitantes, não estou a ver aqui melhorias, justamente pelo crescimento demográfico que se registrou nos últimos 10 anos. Será que a EDM mesmo cresceu? Faço essa pergunta não só em relação à eletricidade, faço essa pergunta em relação à água. Por exemplo, o Presidente da República falou sobre, disse até de uma forma eufórica, que vai escolher um dia em que vai ligar todas as torneiras que foram construídas no país no mesmo dia, para ver de facto que alguma coisa foi feita. Mas o Presidente da República não falou quantas carteiras foram compradas, por exemplo, para as crianças que até hoje sentam no chão. Não falou dos livros escolares. As crianças, este ano praticamente as crianças não têm livros por causa de não falou sobre essas coisas. Então, em algum momento, fico com essa dúvida se de facto nós crescemos efetivamente ou decrescemos, sem olhar para a questão da pobreza, que já foi dita, sob o ponto de vista estatístico, que afundamos, portanto, no que diz respeito ao combate à pobreza no nosso país. Blanca. Ok, o que acabou de dizer aqui foi o rácio daquilo que se diz crescimento, taxa de crescimento de serviços e taxa de crescimento demográfico. Exato. Mas podemos dizer o seguinte, é o quê? A componente do acompanhamento também fracassou neste governo. Vamos dizer o seguinte, estamos a dizer que 3 milhões, se nós dizemos assim que são 3 milhões de instalações que subiu acima de 50%, certo? Sim. Agora, não olha assim que é 3 milhões é cada cidadão. É preciso agora visitar estatísticas para vermos o seguinte, quantas famílias, qual é o rácio de famílias por cada, de pessoas por cada uma das famílias, para depois fazermos essa analogia. O peso da oferta e o peso de cobertura, porque aí é o grande problema. Mas é preciso destacar que mais de 50% do país ainda não está eletrizado. Então precisamos sim de fazer esta melhoria. Não, isso me ressuscita, porque quando se fala de 3 milhões, que a EDM tem 3 milhões de clientes, não estou a falar das repetidoras, porque sabemos que o FUNAI também tem, através daquele projeto fotovoltaico, vai iluminando, etc. Mas 3 milhões para um universo de mais de 30 milhões, estamos a falar praticamente de 10% da população. Certo, essa é a analogia que eu estava a convidar a fazer. Vamos olhar assim, na minha casa somos 4. Em casa do Chiure, 5. Em casa do Manhengue, então, será que toda essa população precisaria de uma... Cada um dos 4 da minha casa precisaria ter a sua instalação? Então, é este rácio que eu não tenho aqui a última evolução estatística que poderia ajudar a fazer uma resposta mais aprofundada. O rácio que tem que ver é quantas famílias é que têm acesso à energia, não quantas ligações foram feitas. Assim, fazemos uma análise mais elaborada. Muito bem. Agora, a corrupção... Falava sobre a questão da corrupção, sim. A corrupção foi um dos grandes pecados que ainda está lá e ainda vamos ter que lutar por ele.
Ok. Deixou a tabela salarial única deficitária com o componente da falta de liquidez, que ainda, as pessoas ainda estão muito nebulosas nesta situação. Temos a componente de gestão de crise, que foi aquela que neste governo nós vimos muitas crises em que o governo não se posicionou. Há respostas sociais que o Estado precisava, e que a população precisava, e não foi dada essa resposta. E temos a componente dos raptos, que, embora seja uma situação difícil de controlar, ainda não se vislumbra uma resposta ou um sinal para a sua eliminação. Muito bem. Vou voltar para si daqui a pouco, sobre mesmo uma questão de gestão de tempo. Vou passar a palavra para Chur. Chur, como é que avalia o informe do Presidente da República? Qual é o estado do informe do Presidente da República? Foi realístico ou tanto filosófico? Bom, antes de responder a tua pergunta, endereçar uma palavra de apreço ao chefe de Estado, porque hoje ele despediu-se aos moçambicanos e dizer que muito obrigado por aquilo que conseguiu fazer para nós, moçambicanos, e dizer mais que, bom, ele entrou jovem, agora está a sair com mais cabelo branco, significa que governar o país não é algo fácil, né? Não deve ser algo fácil. Tem que pensar em resolver os problemas de pouco mais de 30 milhões de moçambicanos. E por tudo que fez, os meus parabéns e bom descanso, porque já está aí para o descanso. O informe, sempre há aquele debate que eu levanto se o que ele apresenta, o chefe de Estado, ou figura de chefe de Estado, porque não é só o caso dele, mesmo os outros que lhe sucederam, o estilo foi o mesmo. Que lhe antecederam exatamente, dizia se é informe ou relatório de atividades. Porque aqui teríamos que definir o que é um informe, o que é que nós esperamos que seja um informe, e para isso tinha que haver termos de referência e que esses termos de referência teriam que ser observados pelas equipas que elaboram esse mesmo informe. Então, eu olho para aquilo que o chefe de Estado apresentou como sendo não informe, entanto que tal, mas relatório de atividades, porque vem lá muita coisa que ele terá realizado ao longo destes anos. Mas antes deste informe ou deste relatório de atividades, já tínhamos o Estado da Nação, que se estabelece através das greves todas que ocorreram dos professores, dos médicos, dos profissionais da saúde, a ameaça de greve dos juízes, dos procuradores. Então, esse é o informe, o informe do Estado da Nação, que não é boa, portanto ainda temos muitos problemas. Mas olhando para aquilo que é o relatório apresentado pelo Presidente da República, de facto é inegável que houve muitas realizações, que ele teve a ocasião de mencionar uma por uma, é indiscutível isso. Só acho que em alguns aspectos eu não consegui me rever e tive dificuldade de perceber se estamos a falar de Moçambique ou de um outro país. Por exemplo, quando se fala da reconciliação. Reconciliação, ainda temos que trabalhar muito. Quando alguém usa uma camiseta da Frelimo e por via disso pode ser violentado em alguma zona do país, significa que estamos muito longe de chegar à reconciliação. Quando alguém é da RNAMO ou do MDM e não pode ser promovido para algum cargo dentro de um ministério ou de uma instituição pública e privada, porque é da oposição, não há reconciliação, a reconciliação não está boa, significa que é preciso trabalhar mais. E depois são os próprios guerrilheiros que foram reintegrados na sociedade, tudo bem,
palmas para isso, mas vamos encontrar que alguns desses antigos guerrilheiros da Renamo, quando pedem um terreno para construir, não lhes dão porque são da Renamo ou porque foram guerrilheiros. Então, significa que a reconciliação não está boa, é preciso trabalhar mais para que se atinjam os níveis necessários. Porque num país onde, de facto, há reconciliação, esquecem-se dessas coisas todas, enterram-se os machados de guerra e todos se juntam e trabalham em conjunto para o bem de uma determinada comunidade ou da província ou do distrito. Mas não é, infelizmente, o que está a acontecer neste momento. Educação e saúde, sinto que o presidente pegou na parte mais doce, que é de construção e inauguração de escolas e de centros de saúde. Não olhou para a parte má, que é, no caso da educação, crianças que ainda estudam sentadas no chão, crianças que estudam debaixo de árvores, porque a construção das escolas, infelizmente, não obedece àquilo que são as necessidades do país, quando não se constroem escolas e centros de saúde, tendo em conta o desenvolvimento demográfico da população. E pegar nas estatísticas e olhar para as estatísticas e dizer, olha, daqui a 10 anos vamos precisar de X escolas no país, tantas para o sítio X, tanto para o sítio X, para responder ao crescimento populacional. E não é isso que acontece, por isso que o governo é surpreendido com turmas que não têm onde estudar, acabam estudando debaixo de árvores. Saúde, temos escolas, aliás, temos centros de saúde. Unidades hospitalares sem medicamentos. Sim, e o presidente falou do crescimento de 21% de infraestruturas sanitárias, muito bom, está de parabéns em relação a isso, mas se formos a olhar para esses estabelecimentos, os centros de saúde e hospitais, vamos verificar que estão pobres, não têm medicamentos, até básico, não está lá. E sobre medicamentos, o Presidente da República disse que nós temos 3 armazéns nacionais e 5 armazéns intermediários, o que em algum momento mostra que a saúde está preparada para distribuir, aliás, medicamentos em todo o território nacional, mas a realidade que se vive nos hospitais, principalmente de nível primário e secundário, é falta de medicamentos. Exatamente. Aliás, sempre que nós levantamos essa questão, o próprio Ministro da Saúde convida-nos a irmos ver uma montanha de caixas no armazém central aqui de medicamentos, para provar que o que estamos a dizer não é verdade, há medicamentos. Só que quando se vai às farmácias públicas ou dos hospitais, não encontramos lá os medicamentos mesmo assim. Então, às vezes eu chego à conclusão que, se calhar, o mais importante não é construir cada vez mais centros de saúde, é apetrechar os centros de saúde que nós temos em equipamentos para o diagnóstico e tratamento dos doentes, medicamentos, materiais para o uso lá do pessoal da saúde. Mais vale ter um hospital distante, mas que tenha a certeza de quando chegar lá vai encontrar tudo, do que ter tantos centros de saúde que não tem nada. Quer dizer, é melhor assim. Para mim, acho que até é melhor assim do que andar a expandir a rede e depois essa rede de hospitais e centros de saúde não ter nada para dar aos doentes. E até já chegamos ao ponto de faltar comida para os doentes lá dos hospitais, aqueles que estão de baixa. Tsu é aquele que deixou muitas sequelas. Na prática, uma parte significativa dos funcionários está a receber quase o mesmo salário que recebia antes de Tsu, porque aumentaram tanto e depois ficaram sem capacidade de pagar e começaram a diminuir aos poucos, aos poucos. E a pessoa acabou ficando com o antigo salário. E, tirando um e outro caso, não há dúvidas que alguns ainda estão com algum salário assim melhor, mas os outros recuaram para o salário antigo e depois perderam tantos privilégios, regalias. Com base nisso, aliás, os juízes vieram ao público reclamar isso, porque
Eles tinham como entrada, tinham 35 mil meticais, 32 ou 35 mil na entrada, mas depois com os subsídios evoluiu aquilo para cerca de 80 mil meticais. Além disso, perderam a soberania, portanto, os juízes, todos eles, segundo a Constituição, são soberanos, mas por causa do TSU, deixaram de ser soberanos, só os juízes presidentes e os juízes conselheiros é que são considerados soberanos. Então, deixaram mais recordações, o TSU deixou mais recordações para os juízes e os médicos e outros. E sustenta, havia uma expectativa muito grande, no sentido de que sustenta ia trazer uma revolução na forma de fazer agricultura, mas na prática não estamos a ver nada de especial que resulte da implementação deste projeto sustenta. Ou seja, na componente da agricultura, Moçambique sempre falhou, porque não há, pelo menos daquilo que é registro histórico, desde 1990 até esta parte, um projeto mesmo que já trouxe de forma massiva comida para a mesa dos moçambicanos. Não existe. Exatamente. Então, esperávamos por uma revolução, essa revolução ainda não nos faz sentir. Conversei com muitos agricultores que falaram do sustento, a dizer que aquilo foi um fiasco, que aquilo na prática não aconteceu nada. Chegavam equipamentos, por exemplo, tratores e tudo, depois começavam a dizer que tinham que pagar, não sei o que. E passado algum tempo já estavam a recolher aqueles equipamentos, porque já tinham sido fotografados, enquanto chegaram lá a uma determinada zona e eram movimentados para uma outra zona. Quer dizer, é uma confusão completamente. E quanto à diplomacia, gostaria tanto que o nosso chefe de Estado tivesse sido recebido na Casa Branca, para mostrar que, sim, senhora, a nossa diplomacia funcionou e furou aí os corredores e conseguiu colocar o nosso chefe de Estado a ser recebido na Casa Branca, como aconteceu com o presidente angolano, em que terá sido recebido 2 vezes lá na Casa Branca. Muito bem que nós conseguimos entrar como membros do Conselho de Segurança, membro não permanente do Conselho de Segurança. É muito bom isso, mas eu como moçambicano, teria ficado muito mais satisfeito se a nossa diplomacia tivesse conseguido levar o presidente até a Casa Branca. Mas esta é a única forma de mostrar que nós atingimos o auge, o fato do Presidente da República ser recebido pelo Presidente dos Estados Unidos? Claro que é. Se for recebido por um Putin, por exemplo, assim, já for recebido por um Putin. Sim, Putin também tem poder. Xi Jinping tem poder. Xi Jinping. Está a perceber? Tem outras pessoas. O Biden... Xi Jinping sempre, quer dizer, China foi sempre aquele país socialista que se relacionou com Moçambique, mesmo nos tempos em que o Ocidente ainda não tinha começado a cooperar com Moçambique. Era a Jugoslávia, a Checoslováquia, União Soviética, que agora é Rússia, e tantos outros. Tanto é que nós aqui tínhamos aviões de combate da União Soviética, que agora é Rússia. Então, não há dificuldade de ter um encontro com Xi Jinping. Não há. É diferente de ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos. Não se comparam essas duas coisas. Terrorismo, sim, terrorismo. Quer dizer, no centro... Se Filipe Nunes tivesse mantido uma reunião diplomática com Kim Jong-un, o que dirias? Chiu? Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Eu queria aqui dizer que todos nós, moçambicanos, ficamos satisfeitos com o papel que o Presidente da República desempenhou para o fim da guerra da Renamo no centro do país. Não há dúvidas. Foi até lá, entrou lá no mato, conseguiu conversar com o presidente da Cama e chegaram aos acordos que chegaram. Só que, infelizmente, terminou a guerra no centro e mesmo foi transferida para o norte. Quer dizer, o país não está em paz novamente e deixamos de ter ataques no centro e estamos a ter ataques em Cabo Delgado.
Os ataques em Cabo Delgado começaram em 2017. Portanto, foram 2 anos depois do presidente Nunes ter subido ao poder. E então estamos novamente em guerra, não temos como dizer que estamos descansados em relação a isso. É o mesmo que tirar piolhos da cabeça, depois começar já a atacar matequenha nos dedos dos pés. Exatamente. Então, portanto, aqui é mesmo uma questão de localização da guerra. A guerra moveu-se do centro para o norte, tem outros atores, não há dúvidas, mas guerra é guerra, está a desestabilizar na mesma, paralisou tudo aquilo que são atividades de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos em Cabo Delgado. Há mais de 1 milhão de pessoas que estão deslocadas por causa da guerra e até as suas casas já estão a ser ocupadas por ruandeses lá em Mocimba da Praia, que fugiram da guerra. E, enfim, há famílias separadas, há um problema de crise humanitária em Cabo Delgado por causa da guerra contra o terrorismo. Então, dizer que... Volto por si daqui a pouco, Chur, para conceder, sobre mesmo a questão de gestão de tempo. Vamos ver, portanto, a intervenção de manhã. Como é que olha para o informe do Presidente da República? Eu penso que o informe do chefe do Estado, primeiro, foi desafiante e também os 10 anos da governação do Filipe Nunes, que é o chefe do Estado, também foi desafiante. E desafiante no sentido de que, no ato, lembro bem, quando o presidente Nunes toma posse, portanto, foi naturalmente surpreendida por os países do Ocidente, os países da União Europeia, a dizer o seguinte, que a partir de hoje, olhando e considerar que Moçambique, em questão do orçamento do Estado, depende, portanto, de doadores ou dos países de fora do país. E quando ele entra no poder e foi dito que a partir de hoje Moçambique já não tem direito de apoio, tanto dos países de fora que são financiadores, e considerando que Moçambique também, o melhor empregador é o Estado. E aí, portanto, começou a haver uma dor de cabeça. E também foi desafiante porque o Filipe Nunes foi também surpreendida no ato, portanto, do seu mandato, portanto, com a situação deste que havia, primeiro, situação do Nhongo, aqui havia ataques na zona centro do país e, contrapartida, o Filipe Nunes foi tanto desafiante. No outro mandato, portanto, no 3º ano, ou, portanto, no fim do mesmo ano... Aliás, antes do 3º ano do primeiro mandato, sim. No primeiro ano mesmo já foi surpreendido com a questão de pontes que estavam a desabar. Muito obrigado. Eu quero chegar exatamente aí. Enquanto, portanto, no mesmo mandato, foi surpreendido com a situação, portanto, de cheias e não cheias, com destaque na cidade da Beira e Cabo Delgado. Então, foi alguma surpresa que foram sempre desafiantes. Depois, ainda na mesma senda, o Presidente da República também teve as situações, ou que seja, o azar, ou o que aconteceu, portanto, nos seus 10 anos de mandato, foi a situação de surpresa do Covid-19, que também afetou quase todo o país, todo mundo. Então, esse tipo de situações, nem um pai, nem nós estamos aqui aparecer essa situação toda, se não ter bom conselheiro, não ter um bom psicólogo, tu, naturalmente, ali que pode acontecer, tu podes até começar a andar sozinho na rua, porque já essa situação toda, tu estás a entrar numa situações que tens problema de Covid-19, tens problema das dívidas ocultas, tem problema de cheia, tem problema, não sei, daquilo, mas aqui, e problema e turismo, até se calhar problema familiar dele. Então, isso já é uma situação. Mas eu penso que aqui não estou, se calhar, aqui dizer que foi tudo mal de rosa. Então, depois dali... Estás a concordar que, de facto, o país cresce de forma resiliente, não é? Estás a tentar dizer que o Presidente da República foi resiliente nestes 10 anos. Sim. Olhando as adversidades porque ele passou. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, eu não queria intervir, porque como se diz que quando um colega está a falar, ninguém pode, porque é o tema, o colega do jeito está a pensar. Eu quero dizer, por exemplo, quando se estava a discutir sobre a situação de energia,
Quando o Presidente da República disse hoje aqui na Assembleia da República, a dizer que houve, naturalmente, a IDM cresceu o número dos seus clientes, eu penso que, naturalmente, tem razão. É que muita gente, sabes, quando estamos aqui em Maputo, pessoas não conhecem o real deste país. Pelo menos eu conheço o real deste país, se calhar até viver bem nos distritos. Há distrito que, por vezes, até o Presidente da República, quando está lá, naturalmente, a inaugurar, portanto, aquela parte de EDM, que muita gente diz que é Maputo, que não, o Presidente da República não podia inaugurar isto aí, ele não tem capacidade tal. Para aquele local, naquele distrito ali, o Presidente da República ali, naturalmente, é poder de Deus naquele momento, não é? Eu, por exemplo, eu falo de natureza. Sabes quando houve a situação que a partir de hoje, o distrito de Chibabava, que é onde eu nasci, Chibabava, Nhangue, lá, quando já há energia, há uma estrada que vai para Mangundi. Sabes que houve até pessoas, se calhar, quase ofereceram tudo o que eu podia oferecer. Porque para ele, energia lá é novidade. Ter, por exemplo, água em Chibabava, naturalmente, no meu tempo, quando eu ia sempre visitar lá, quando meu avô vivia lá, naturalmente, era novidade. Nós íamos para o Rio Buse para poder captar água para beber. Está a perceber? Então, de repente, já tem um posto, não abastecimento de água, tem energia. Então, eu acho que, na minha opinião, há pessoas que não conhecem o real deste país. Eu não estou a defender o Presidente da República, estou a dizer mais ou menos as zonas que eu conheço. Então, portanto, quando ele diz, por exemplo, eu não sei bem o número, não sei o que é, mas em questão de crescer o número de clientes, tá, até onde? Está a falar com a minha mãe que está lá no distrito, lá, da Sundenga, lá. Está a dizer a mesma coisa que, mano, aqui onde eu estou aqui, naturalmente, já tem água, há muito tempo não tinha água, era um bocado de ir para o rio e lutar com o crocodilo. A minha mãe está lá no distrito. Então, eu penso que, por vezes, quando as pessoas são faladas aqui, tá, outros não conhecem o real do país. Então, aqui, eu considero, portanto, as palavras do chefe do Estado, pese embora, com tanto aquilo que eu acabei de mencionar, é a crise, é a convite, as coisas, ele conseguiu de pouco a pouco fazer isso. Até em questão, por exemplo, tá, olhando e considerando em questão de orçamento do Estado, por exemplo, há muitos trabalhos no Bureau do Estado que estão lá, por exemplo, recebe o pouco que recebe. Sabes, do jeito que houve aquele corte do orçamento do Estado para a questão para pagamento dos funcionários do Estado, sabes que até hoje que recebem, não recebem assim, não sei que muita coisa. São contas que o Estado, o Presidente da República, junto com os seus ministérios, estão a fazer com vista a conseguir para eles pagar. Por isso, eles conseguem. Vão lutar, trabalham aqui, Ministério das Finanças, vão cobrar a cobrança aqui, cobra aqui, conseguem pagar um setor. Depois de amanhã, cobra aqui, consegue pagar outro setor. É um desafio, é mais um esforço. Então, portanto, para mim, se desse um bocadinho mais um tempo, o News, portanto, continuar a fazer ou tanto governar, eu acho que ali já podemos começar a condenar. Porque, não, eu acho que até se houvesse até o chamado como tu gosta de intervir esse terceiro mandato, para mim até no terceiro mandato poder dar mais um bocadinho mais chance para poder, portanto, aqueles que gostam digamos, de dizer que o Martim não fez, ou o Churu não fez, ou o Xambur não fez. Portanto, na minha opinião, eu acho que podia dar um bocadinho mais espaço para tal. Porque há muita coisa que aconteceu, que essas coisas estão acontecendo por um esforço, que esse esforço está sendo feito por muita gente e contraparte. Mas aqui eu também deixo um bocadinho de conselho para o próprio chefe de Estado e o seu governante. Este conselho qual é? É que quando você na tua casa vês que não tem comida, não podes ter medo de dizer que aqui eu estou um bocadinho numa situação YZ. Porque o quê? Precisa trazer uma comunicação para os seus filhos saberem que papai hoje não trouxe carrilho porque não conseguiu onde fui para andar. Percebes? Então, é nesse sentido, acho que aqui faltou um bocadinho do Presidente da República ou com seus membros, não gostam de dizer a verdade. Às vezes, quando dizem, não, está tudo bem para o povo. Quando vira a tarde, mas vais para lá, para a fonte, vai descobrir que, na verdade, que o país não tem nada. Então, isto aí, na minha opinião, é o que faltou para o Presidente da República ser mais feliz e dizer o real sobre o seu país, sobretudo nesse tipo de sentido que estou a referenciar. Então, é por aí que eu tenho a dizer, Martim. Muito bem. Jambulo? Eu penso que o Presidente da República fez aquilo que durante os seus 10 anos de mandato fez melhor, que é sobrevoar aquilo que é a realidade do país. Se formos a ver, o Presidente da República, e comparado com os seus antecessores, se calhar foi daqueles que mais tempo passou, mais quilómetros ou milhas aéreas acumulou durante o seu mandato do que quilómetros a andar de carro em estrada. Ele esteve mais a sobrevoar os problemas do país e a realidade do país do que a andar a viver a realidade real no terreno
como tal. Eu penso que nesta comunicação, que por acaso faz uma radiografia, não diria fiel, mas parcial daquilo que são as realizações do governo e os problemas que o país enfrenta e os desafios que enfrentaram durante os 10 anos de governação. O que faltou, no fim, devia ter havido um pedido de desculpas aos moçambicanos por aquilo que não foi possível fazer e pelo fato de, segundo aquilo que são as estatísticas, inclusive do próprio governo, estar a deixar o Estado mais pobre do que aquilo que encontrou em 2015 e isto faz parte, inclusive, daquilo que é a estratégia de desenvolvimento, a estratégia de desenvolvimento para os próximos 20 anos que o próprio governo produziu com base em estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, passo a repetição. Portanto, houve esforços no sentido de implementar vários projetos, várias iniciativas de desenvolvimento. Há que ressalvar, por exemplo, a questão da distribuição de água, o incremento de ligações de energia em todo o país, entre outras iniciativas, e um dos grandes ganhos ou dos grandes trunfos de Flip News, que inclusive hasteou hoje na Assembleia da República, é a questão da paz. Que foi um dos maiores ganhos que nos trouxe, que é devolver o país à paz. Mas aqui é preciso termos em conta um aspecto, porque andamos a celebrar a paz como tal, mas quando o presidente Filipe Nyusi assumiu o poder, o país estava em paz. Não sei se recordam, mas em dezembro, aliás, em outubro, nas vésperas de eleições de 2014, houve um armistício que foi assinado entre o presidente Guebuza e o presidente da Câmara e colocou fim às hostilidades militares que duravam há cerca de 2 anos, que foi de 2012 a 2014. Portanto, entra o presidente Nyusi, encontra o país todo em calmo, em paz, com todos os desafios que tinha. E depois, por causa da crise eleitoral, houve um crescimento de um teor belicista das duas partes e a situação foi sendo gerida até que se tornou insustentável por volta de agosto e setembro de 2015, cerca de 8 meses depois do presidente Nyusi tomar o poder. E creio que muitos moçambicanos devem estar recordados dos ataques que o presidente da Câmara sofreu naquela região de Amatongas, Zipinga e Amatongas, foram 2 ataques que o levaram a recolher de novas matas e iniciou uma guerra. Portanto, iniciou essa guerra que o presidente Nyusi tanto se vangloria de ter acabado ou ter resolvido para trazer a paz, foi criada pelo seu próprio governo por causa da forma como abordou a questão da reivindicação do líder da Renamo, que simplesmente andavam pelo país a fazer comícios populares e não estava a atacar ninguém. Quem foi atacar foram as forças de defesa e segurança e acabou empurrando a Câmara para o mato. Portanto, estamos aqui diante de alguém que criou um problema e deu-nos a solução. Ainda bem que estancou o problema que ele próprio criou. Há que destacar que, desta vez, o pacote já vem completo, porque, para além do calar das armas, negociou-se uma paz que inclui o desarmamento e a reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo. Tudo bem que o processo ainda está em curso. Neste momento tenta-se gerir a questão das pensões, mas é uma conquista. E ainda hoje o Presidente da República anunciou que
vai ser construído um memorial nacional da paz na Serra da Gorongosa, que foi lá onde os combates foram mais intensos e é lá onde, de forma simbólica, o Presidente da República se deslocou para ir buscar a paz, não é? Portanto, eu acho que esta é uma medida acertada, porque vai nos trazer a paz, mas nós, como não esquecemos, não podemos deixar de cobrar que foi este problema da guerra, da crise político-militar no centro do país, que foi a segunda vaga, por assim dizer, foi exatamente criada durante o seu mandato. Há uma coisa que eu achei, por acaso, que o Presidente da República pode ter até faltado com a verdade, quando ele diz, por exemplo, que o país deu um salto quantitativo muito grande em termos de crescimento e depois justifica que só não se faz refletir no dia a dia dos moçambicanos pelo fato de haver uma grande explosão demográfica da população moçambicana. Eu não sei se estará a ser fiel ou digamos, feliz na sua colocação, pelo fato de, a priori, governos sérios, todos eles, ancorarem aquilo que são os seus programas de desenvolvimento, todas as suas estratégias de governação, dentro daquilo que são as estatísticas que são produzidas pelo próprio Estado, inclusive. Este Estado produz estatísticas através do Instituto Nacional de Estatísticas, e as estatísticas servem nada mais, nada menos para poderem ajudar na previsão daquilo que são os seus programas de governação. O que acontece é que o Presidente da República está-nos a dizer que ele fez muito, mas não se reflete ou não está a ser visível porque a população ou os moçambicanos nasceram mais durante o período que ele governou. Isso não é totalmente verdade. É preciso que isto soa como se ele próprio estivesse a passar um certificado de incompetência, como se ele tivesse a reconhecer que foi fazendo as coisas sem olhar para aquilo que são as estatísticas, que são uma espécie de bússola para qualquer programa de governação. Todo aquele que quer fazer alguma coisa tem que consultar as estatísticas. Vejamos só, por exemplo, que ciclicamente nós fazemos eleições neste país. E para isso, antes de se ir ao recenseamento, por exemplo, a CNE faz uma projeção de quantas pessoas irá recensear. E por via disso, aloca material que nunca foi insuficiente para poder abranger aquela que é a amostra ou aquela que é a projeção que existe, e por via disso os processos eleitorais sempre alcançam os seus objetivos. Portanto, é importante que se abandone essa ideia. Não é a primeira vez que eu ouço do Presidente da República, já ouvi, por exemplo, do antigo Presidente da autarquia da Matola a dizer que a Matola não estava a desenvolver tal, ou os programas de governação não estavam a surtir efeito porque havia uma explosão demográfica. Não faz nenhum sentido, porque todo o programa de governação tem que ser desenhado com base naquilo que são as estatísticas, e as estatísticas são disponíveis. Tanto é que, se formos lembrados, em 2019, quando houve uma discussão em torno das estatísticas de Gaza, o próprio Instituto Nacional de Estatística apareceu e disse que os números que a CNE está nos a apresentar em Gaza só serão atingidos no ano de 2040, o que significa que as estatísticas que foram produzidas pelo censo de 2017 nos permitem saber que eu tenho que programar o meu programa de governação tem que estar alicerçado ou pensado para uma população X num determinado espaço de tempo. Portanto, é importante que os governados comecem a abandonar este tipo de argumento, porque já não vendem para os moçambicanos. E eu acho que há um outro aspecto que também ficou de estar esclarecido nesta comunicação, que é quanto é que esse governo
vai deixar de dívidas para o próximo consulado que vai assumir o poder neste país. Não sobrevoou-se essa questão de dívidas, mas era importante sabermos mais ou menos ou termos uma ideia de quanto é que em dívida vai nos deixar este consulado. E quanto de ativos também deixa, porque nós assistimos a situações, por exemplo, na transição dos municípios, alguns deles não desenvolveram seus programas alegadamente porque o anterior edil deixou os cofres do município sem nenhum dinheiro. Então, praticamente, a pessoa chega ali e tem que começar de zero a produzir metical pelo metical para sustentar os seus programas de governação. Pois, é basicamente isso. Eu penso que era importante que esta comunicação deixasse claro o que é que se deixa de dívida, para não termos surpresas. Já tivemos situações de governos anteriores que depois despoletavam dívidas que eram desconhecidas. E não podemos nos esquecer que durante a gestão dos últimos 10 anos, dos últimos 7 a 8 anos, o Estado sempre recorreu, e de forma tão exagerada e insustentável, a títulos de bilhetes de tesouro para poder sustentar até as despesas de funcionamento, como pagar salários, despesas correntes. Coisas que os compêndios e manuais de economia não recomendam. Por exemplo, tu não podes pedir uma dívida para poder pagar salários. Ainda ontem tivemos um escândalo que nos chegou de Nampula, do presidente do município que vai à banca para pedir 50 milhões de meticais, dos quais metade quer pagar salários. Isso não é aconselhável em qualquer parte do mundo, porque não se pode ir buscar dinheiro à banca para financiar uma despesa de consumo. Tem que ser uma despesa de investimento. Se tivesse feito algum investimento, vá que não vá, mas é para consumir. E eu penso que é importante que se destrinche e nós fiquemos a saber mais ou menos quanto é que estamos a dever, porque podemos ter o caso de descobrirmos um grande buraco que foi criado pelo Serviço da Dívida Interna e internacional. Muito bem. Estamos com 0 minutos para mais desenvolvimento. Eu queria pedir a todos vocês em 30 segundos cada para fazer uma avaliação de 1 a 10, portanto, da governação de Filipe Nyusi nos últimos 10 anos. De 1 a 10, qual é a classificação, qual é a nota que Langa dá ao governo de Filipe Nyusi? 8. 8? Sim. Por quê? Se nós formos analisar, é o seguinte, ele está lá e há mais soluções que poderiam ter sido feitas, das quais também elenquei, que é a componente da gestão da macroeconomia. O Banco de Moçambique poderia ter trazido melhores respostas. E, por outro lado, é o seguinte, nós vivemos uma crise e também tivemos uma crise social. Nós não podemos deixar isto de lado também quando fazemos essa análise dos 10 anos, que é a componente da governação e a componente também do engajamento do próprio Partido Frelimo, em que nós sentimos que durante esses 10 anos o partido não esteve engajado. E o grande opositor que o Presidente da República teve até são os membros do próprio partido que, pela primeira vez, começou a ver esta questão de cartas abertas, etc., porque sentiu-se aqui alguma diferença entre o anterior e o atual. E para todos os partidos que tiverem a governar, é sempre bom que a engrenagem esteja sempre a viver-se dentro do partido para fora. Muito bem. Senhor? Eu dou nota 6. Por quê? O argumento que há para defender isso é que faltaram medidas estruturantes na área da saúde, na educação, e mesmo na agricultura. Portanto, a agricultura é aquela que tem 36 milhões de hectares aráveis, tem água e tem mão de obra barata, mas não consegue alimentar os moçambicanos. Portanto, continuamos a ser dependentes em relação à exportação, à importação, digo, quando na África do Sul há chuvas e os caminhões não conseguem chegar devidamente, não conseguem chegar aos campos de produção. Temos crise aqui em Maputo, por exemplo. Então, faltaram essas medidas estruturantes, não conseguimos produzir o suficiente, não somos autossuficientes em muita coisa, já devemos estar a produzir arroz. Temos zonas que todos nós sabemos que produzem
são férteis para a produção do arroz, mas não somos autossuficientes nem no arroz, muito menos noutras culturas. E Zimbábue aproveitou muito bem a crise que nós tivemos de trigo aqui, por causa da guerra na Ucrânia, e hoje o que se diz é que o Zimbábue já é autossuficiente na produção de trigo. É o que nós também devemos fazer, desafiarmos a nós próprios a produzir cada vez melhor. E dizer mais que qualquer que seja o presidente, só estou a terminar essa parte, qualquer que seja o presidente que vier aqui, tudo que ele fizer não é favor nenhum, é sua obrigação. É sua obrigação construir escolas, é sua obrigação construir centros de saúde, equipar esse centro de saúde, é sua obrigação construir estradas e pôr tudo em condições, porque eles são indicados ou são eleitos para isso. Exato. Amanhã? 9.5. Justifico porque 9.5. Sim. 9.5 justifico, porque primeiro que eu confundo que eu Por que disse não dá antes, 10 logo? Porque 9.5 a gente vai arredondar para 10, né? vocês vão dar, mas eu pedi 9.5. Não, quando você está na escola, Certo. tem uma média 9.5. Mas depois Então, depois vai arredonda-se automaticamente para 10. vão Tens compensar. medo de dizer 10. Não, mas vão recompensar o meu tempo, se calhar, porque falaste de 1 minuto. E aí eu dou 9.5, justifico porque, conforme que eu disse antes, que o presidente, quando entra com desafio e desafiante sobre a situação. Covid-19, a situação da guerra e a situação também de ciclone e outra coisa. Ok. Conquista, portanto, trouxe paz e reconciliação, também exploração sustentável, hidrocarbonetos e também trouxe outras coisas. Então, portanto, eu dou 9.5 com positivo se não foi por ele, mas sim, senhora, houve o que aconteceu, não conseguiu, portanto, completar os 10%. Como é que dizes a exploração sustentável de hidrocarbonetos se num dos sítios onde se explora os hidrocarbonetos, neste caso concreto a província de Cabo Delgado, está em chamas? Não, digo não, isto pode estar em chama, Onde está mas... a questão da sustentabilidade aí? Não, já o gás já está começando a exportar o gás. Portanto, já temos, está a se exportar o gás, já está a começar quase daqui a pouco. Mas o povo não está lá em Cabo Delgado. Mas o povo não está estou lá. a falar de exploração, estou a falar de hidrocarbonetos. Sim. Mas quando fala Não, sustentabilidade. estou a dizer, por exemplo. Eu nunca comi, Não, é Cabo. assim. Ok, está bem. Não, deixa eu ultimar então, Martim, porque disseste alguma coisa, pois não? Por exemplo, há pessoas, por exemplo, já estão a usar gás natural de casa. Aqui em Maputo, vou dar exemplo do Benfica, aqui no Jardim Benfica, as pessoas usam gás. É de Rovuma. Não é de Rovuma esse Ele gás. está na mesma senda. É gás que pertence aos moçambicanos que antes da entrada do NUS não havia e contrapartida agora já estão a usar. Então temos que dizer o quê? Temos que dizer isso, que é sustentável para o povo moçambicano. Está de parabéns, tem 9.5 chefe de Estado. Ok, tudo bem. Chambulo? Eu não tenho direito a voto, vou imitar Dom Matsim. Eu não vou votar. Eu podia dar nota 4, mas vou dar 5, muito por conta do esforço que o Presidente da República fez para trazer estabilidade, pelo menos na região centro do país. Todo aquele esforço que ele fez até ir tomar um chá com a cama no meio da mata é de louvar. A sua iniciativa, explicou hoje, a sua iniciativa de sugerir, para além de deposição das armas, a reintegração dos homens, que completou o pacote, eu acho que também é de se louvar. Mas a nota devia ser negativa porque está a deixar o país num autêntico caos. A função pública está neste momento polvorosa, temos greves a laborar em pleno, temos uma economia totalmente em crise e, em algum momento, não vemos o governo com capacidade para negociar com os funcionários e muito menos para nos apresentar soluções para a crise que o país neste momento atravessa. Portanto, por causa disto e porque os moçambicanos viram o seu nível de vida a reduzir drasticamente, o custo de vida subiu e gerou-se um exército de pobres durante os 10 anos de governação.
penso que devia ser negativo, mas vou dar 5 por Exato. causa da paz. Muito bem. Então, foi 8, não é isso? Foi 8, Pedro, 6, Chiure, 9.5, Ângelo e 5, Chambulis dá 28.5, dividido por 4, Felipe News tem média 7,1, ou seja, 7,125, portanto 7,1. Então, essa é a média do quarto poder, Presidente da República. Se nós considerarmos de facto de 1 a 10 uma nota de 7, então é positivo. Ponto final.